Algo curioso no modo como habitamos o mundo. Respiramos sem pensar no ar, pisamos sem notar o chão e falamos sem nos dar conta do que a fala carrega. Desde as primeiras palavras do dia, murmuradas ao acordar ou digitadas no celular, até o último boa noite que marca o fim da vigília, vivemos imersos num fluxo contínuo de linguagem. É um rio invisível que corre da boca ao mundo, ligando consciências, forjando vínculos, provocando rupturas, esculpindo realidades. E, no entanto, quase nunca paramos para considerar o que é isso que fazemos o tempo todo, com tamanha naturalidade que chamamos de falar. A banalidade da fala esconde sua profundidade. Numa época em que se produzem bilhões de mensagens por segundo, em que a comunicação é tão instantânea quanto efêmera, há um risco silencioso: o de esquecer que cada palavra é, antes de tudo, um ato espiritual. Falamos não apenas porque temos cordas vocais, mas porque fomos criados por um Deus que fala. E mais, um Deus que falou antes de qualquer outra coisa existir. Na abertura da narrativa bíblica, o universo não nasce de um gesto, de um toque ou de uma explosão, mas de um verbo. E Deus disse, Gênesis 1. Não se trata de poesia figurada. O cosmos inteiro foi criado pelo som da voz de Deus. A luz não surgiu espontaneamente. Ela respondeu a uma ordem: haja luz. E houve. O firmamento, os mares, os animais e, por fim, o ser humano vieram à existência através de palavras. É por isso que o salmista diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Salmo 33, 9. O mundo é, por assim dizer, uma resposta contínua à fala de Deus. Cada átomo vibra em obediência ao som da sua voz. Nesse contexto, a fala humana não é apenas uma habilidade biológica, mas um dom derivado, uma extensão do verbo original. Falamos porque Deus falou primeiro. Mais ainda, falamos porque fomos criados à sua imagem. É esse sopro divino que nos distingue do restante da criação. Nenhuma outra criatura articula significados, constrói metáforas, lamenta perdas ou celebra por meio da linguagem. A fala é a assinatura de Deus na nossa existência. Porém, o que foi criado como expressão de beleza, comunhão e revelação, corre o risco de se tornar um instrumento de vaidade e destruição. Quando esquecemos de onde vem a fala, passamos a tratá-la como propriedade privada, algo que usamos como quisermos sem prestar contas. Mas, biblicamente, cada palavra pertence a Deus antes de pertencer à nossa boca. Cada frase que pronunciamos está, em última instância, sob a autoridade daquele que nos deu voz. É por isso que Jesus diz com sobriedade: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12, 36. Se isso parece extremo, é porque esquecemos que palavras criam mundos. Elas podem edificar ou demolir, libertar ou aprisionar, curar ou ferir. E tudo começa no cotidiano, na conversa distraída, na crítica impensada, no desabafo maldoso. O que parece pequeno carrega muitas vezes o peso do eterno. Recuperar o sentido da fala como dom é o primeiro passo para redimir nossa linguagem. Antes de pensar em como falamos, precisamos lembrar por que falamos. A resposta não está no instinto, nem na evolução, nem na cultura, mas na origem. Falamos porque existimos, e existimos porque Deus falou. Porque antes de existir qualquer som no mundo, já havia uma voz. E essa voz ainda sustenta tudo, inclusive a sua. Nenhum silêncio é mais enganoso do que o silêncio que imaginamos em Deus. Em nossos momentos de dor ou confusão, é comum pensar que Ele se calou, que está ausente, que nos deixou sem respostas. Mas a verdade bíblica é outra, radicalmente outra. O Deus das Escrituras não é um Deus escondido, mas um Deus que fala desde o início. Antes de haver um ouvido humano para ouvir, Ele já articulava o mundo em palavras. O som da criação não foi um estrondo, mas uma declaração. Em Gênesis 1, o verbo não é apenas um mecanismo de produção, é o coração da autorrevelação divina. Deus poderia ter criado com um gesto ou pensamento,
mas escolheu falar. Ao fazê-lo, estabeleceu a palavra como instrumento primário de revelação. O primeiro ato divino que o ser humano presencia não é uma demonstração de força, mas um discurso. E não é qualquer discurso. É um falar que abençoa, instrui, delimita, concede sentido. E Deus os abençoou e lhes disse, Gênesis 1:28. A linguagem, portanto, não é um capricho humano, é uma dádiva comunicativa vinda do Criador. A fala de Deus não é apenas funcional, ela é relacional. O Senhor não apenas decreta, ele se aproxima. Fala com Adão, conversa com Eva, chama Caim pelo nome. A palavra de Deus forma, corrige, conforta, ensina. Ela é o meio pelo qual Deus se dá a conhecer. E ao se revelar, ele nos escolhe, ele não escolhe códigos inacessíveis, mas fala na linguagem dos homens. Deus não entrega enigmas a decifrar, mas se comunica com clareza, propósito e graça. Sua palavra é um gesto de condescendência amorosa. O infinito se dobrando para ser compreendido pelo finito. Ao longo da história, esse padrão se mantém. Deus fala com Noé, com Abraão, com Moisés, com os profetas. E quando chega a plenitude do tempo, ele fala de modo definitivo em Cristo. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo Filho. Hebreus 1 e 2. Jesus é a palavra encarnada, o verbo feito carne. Em Jesus, a fala de Deus ganha rosto, tom de voz, respiração. E mais, ganha cruz, sangue, ressurreição. A palavra viva desce até nós e habita entre nós. É possível viver sem ouvir essa voz, mas viver sem ela é viver em ruído. Um ruído cheio de vozes que prometem sentido, mas que não sabem criar mundos. A fala de Deus não é só informativa, é performativa. Ela gera vida onde há morte, esperança onde há cansaço, direção onde há labirinto. E o mais surpreendente, essa voz continua ecoando por meio das Escrituras. O Deus que criou com a fala continua sustentando com a fala. Ele ainda diz, vinde a mim, não temas, eu sou contigo. E essas palavras ainda têm o mesmo poder de transformar tudo ao redor e dentro. Quando ouvimos a fala de Deus, não somos apenas informados, somos chamados. Chamados à existência, à escuta, à resposta. Porque ninguém ouve a voz de Deus impunemente. Ela exige reação. Ou escutamos com fé, ou a ignoramos com orgulho. Mas uma coisa é certa, ela jamais é neutra. Porque o Deus que fala não apenas revela o mundo, ele revela a si mesmo. E conhecer sua voz é, antes de tudo, conhecer o seu coração. Quando o Criador molda Adão do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida, não apenas inicia o pulso do coração humano, inaugura também uma consciência capaz de nomear. Adão não surge como uma criatura instintiva, programada para sobreviver por reflexo. Ele é um ser que fala, que pensa, que interpreta. Em sua primeira grande tarefa, não é mandado a cavar, plantar ou caçar, mas a nomear os animais. Deus poderia ter feito isso diretamente, mas escolhe o homem como intérprete da criação. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Gênesis 2:19. Nomear não é apenas rotular, é ler o mundo, atribuir significado, conectar aparência e essência. Quando Adão dá nomes, ele participa de um processo teológico. Interpreta o real a partir do olhar que recebeu do Criador. Sua fala é ainda pura, livre da sombra da mentira, da distorção, do interesse. Ele fala como imagem de Deus e suas palavras, ainda que humanas, ecoam a ordem e a beleza da palavra original. Ele fala em harmonia com o que vê e com aquele que tudo criou. O ápice dessa fala inaugural se dá no encontro com Eva. Diante da mulher, Adão não dá um nome funcional.
ele dá uma exclamação poética. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2, 23. Ele não apenas a reconhece, ele a celebra. Sua fala não é utilitária, mas profundamente relacional. Ali, as palavras são um vínculo de reconhecimento mútuo, de pertencimento, de comunhão. A linguagem não serve para dominar, mas para acolher. Naquele momento, o verbo é bênção. Essa cena revela algo profundo. Fomos criados para interpretar o mundo à luz da voz de Deus e para falar com os outros em harmonia, com essa mesma voz. O ser humano é um ser que precisa fazer sentido das coisas e o faz por meio da fala. Mesmo antes do pecado, mesmo em um mundo perfeito, Adão precisava da palavra para entender a realidade ao seu redor. Isso já nos diz muito. O conhecimento verdadeiro nunca nasce do silêncio absoluto, mas da escuta daquilo que Deus já revelou. Mas há aqui um alerta sutil. Se a fala tem esse poder interpretativo, ela também tem o risco da autonomia. Se nomear é interpretar, então falar é sempre correr o risco de reinterpretar. E quando o coração se descola da fonte, as palavras também se afastam do centro. Adão fala bem porque ainda está em perfeita relação com Deus. Mas no momento em que essa relação for rompida, sua fala também se tornará fragmentada. O dom da fala, portanto, não é neutro. Ele carrega poder, direção e responsabilidade. Somos intérpretes do mundo, mas de que narrativa partimos? De que fonte extraímos os nomes que damos às coisas, às pessoas, às situações? Como descrevemos a dor, o amor, a justiça, o sofrimento? Tudo isso nasce da fala. E a fala, por sua vez, nasce de uma cosmovisão. Por isso, a fala de Adão antes da queda é um vislumbre do que fomos criados para ser. Intérpretes fiéis de um mundo que pertence a Deus. E sua fala celebrativa diante de Eva é a lembrança de que linguagem e amor sempre caminharam juntos no plano original. Porque quando falamos a partir de Deus, nossas palavras não apenas descrevem o mundo, elas o enchem de significado. O primeiro conflito da história humana não começa com um gesto, mas com um sussurro. Nenhuma espada foi erguida, nenhum grito de guerra soou. Tudo começou com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. Essa frase, aparentemente inofensiva, marca uma ruptura cósmica. Pela primeira vez, as palavras de Deus são colocadas sob suspeita. A confiança que sustentava o mundo é rachada por uma insinuação. A fala da serpente é sofisticada. Não nega diretamente a ordem divina, mas a reconfigura. Torna o mandamento em proibição tirânica. Transforma o cuidado em controle e faz da obediência uma espécie de tolice. Ao recontar as palavras de Deus de modo enviesado, ela insinua que há um outro jeito de interpretar a realidade. Um jeito mais vantajoso, mais maduro. O que está em jogo não é apenas um fruto, mas a autoridade da voz divina. A serpente não apresenta um argumento, apresenta uma alternativa, uma nova hermenêutica. A promessa é sutil: vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:5. Conhecer aqui não é apenas saber, é determinar, é definir por conta própria o que é bem e o que é mal. É deixar de ouvir para começar a decretar. A proposta é clara: trocar a escuta obediente pela autonomia interpretativa. Não mais repetir o que Deus disse, mas construir um vocabulário próprio. Uma narrativa em que o eu ocupa o lugar do Criador. Quando Eva escuta a serpente, ela não está apenas considerando um fruto, está considerando uma nova voz. Uma voz que reorganiza o mundo, desloca os significados e oferece um tipo de liberdade que, no fim, será prisão. Ao ceder, ela não apenas desobedece, ela adere,
há outra linguagem, há um outro modo de ver a vida. E Adão a acompanha em silêncio. Aquele que outrora celebrou Eva com palavras de comunhão, agora consente com o silêncio cúmplice da transgressão. Essa cena marca o nascimento da linguagem distorcida. A partir daqui, a fala não será mais apenas reflexo da glória divina. Passa a ser também ferramenta de confusão, manipulação e engano. A serpente inaugurou um outro uso da palavra. Não para criar, mas para destruir. Não para esclarecer, mas para confundir. Não para revelar, mas para ocultar. E esse tipo de fala permanece entre nós até hoje. Em cada insinuação disfarçada de cuidado, em cada elogio carregado de veneno, em cada meia-verdade que esconde uma mentira inteira. A fala da serpente também nos mostra algo ainda mais profundo. Toda distorção começa com uma escuta errada. Não é preciso rejeitar Deus para cair. Basta permitir que sua voz seja apenas uma entre outras. Quando colocamos a palavra de Deus no mesmo nível das nossas opiniões, emoções ou conveniências, estamos repetindo o gesto de Eva. Estamos ouvindo a serpente de novo. Por isso, o problema da fala humana não está apenas no que dizemos, mas no que escolhemos ouvir. A língua só se desvia porque o coração já se inclinou a outra fonte. Não é a boca que inicia a queda, é a escuta seletiva, a fé deslocada, o desejo de autonomia travestido de sabedoria. Porque toda vez que alguém questiona o que Deus disse, o Éden se parte de novo e a serpente continua sussurrando. O que era para ser jardim virou tribunal. O que era comunhão virou acusação e o que era linguagem de celebração virou discurso de defesa. Tão logo Adão e Eva cedem à voz da serpente, suas próprias vozes se transformam. O tom muda, a intenção muda, a direção da fala muda. Já não há louvor, nem canto, nem poesia, agora há vergonha, silêncio e desculpas. A linguagem que antes unia agora separa. Quando Deus chama o homem, onde estás? Não é porque ignora sua localização física, mas porque quer expor sua nova condição existencial. E a resposta de Adão revela tudo. Ouvi teus passos, tive medo, me escondi. Gênesis 3:10. Surge aqui, pela primeira vez, a fala marcada pelo medo. A voz humana, que até então ecoava confiança, agora treme. E esse tremor não é só psicológico, é teológico. Adão fala como quem já não reconhece em Deus um pai, mas um juiz. E quando Deus pergunta, comeste da árvore? A resposta de Adão já não é feita de confissão, mas de transferência. A mulher que me deste, verso 12. É a primeira vez que a linguagem é usada para culpar outro. E mais, para culpar Deus, a mulher que tu me deste. É uma fala carregada de veneno. É como se Adão dissesse, eu caí sim, mas você me colocou nessa situação. A linguagem aqui não apenas divide, ela acusa, torna o outro culpado e exime a si mesmo. E Eva, ao ser questionada, responde na mesma lógica. A serpente me enganou. O ciclo está completo. A fala que nasceu como extensão do amor divino agora serve para desviar a culpa, distanciar os afetos e encobrir a responsabilidade. Essa desconstrução do Éden não foi feita com espadas ou terremotos, mas com palavras mal dirigidas. E desde então a história da humanidade é, em grande parte, a história de falas que dividem. Casamentos rompidos por acusações repetidas, amizades desfeitas por mal-entendidos, igrejas feridas por comentários atravessados, gerações inteiras marcadas por silêncios ensurdecedores. Perceba, não se trata apenas de vocabulário inadequado ou tom errado. Trata-se de um deslocamento fundamental no coração humano. A linguagem, que antes servia à verdade e ao amor, agora serve ao orgulho e ao medo. E isso
se repete todos os dias. Quando usamos palavras como armas, estamos revivendo a queda. Quando usamos o silêncio como punição, estamos reconstruindo as muralhas de separação. Quando falamos para escapar da responsabilidade, a voz da serpente ainda encontra eco em nós. Contudo, há um detalhe que não pode ser ignorado. Mesmo depois da queda, Deus continua falando. Ele não se cala. Ele não abandona. Ele chama, questiona, veste, promete. A palavra de Deus continua atuando, mesmo quando nossas palavras já não merecem crédito. Isso não apaga a tragédia da separação, mas revela a fidelidade do Deus que insiste em se comunicar, mesmo com quem já não sabe falar com Ele. Porque toda divisão começa na fala, mas toda reconciliação também. E no eco de nossas culpas, Deus ainda é o primeiro a chamar. A maioria das pessoas se surpreende com o que diz em momentos de tensão. Uma frase impensada, um comentário cruel, uma crítica ácida. Tudo parece sair do nada. Mas Jesus é direto. Nada do que sai da nossa boca é acidental. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Simples assim. O que parece deslize, na verdade, é revelação. Essa afirmação de Cristo não é apenas diagnóstica, ela é cirúrgica. Ela atravessa a superfície da linguagem e chega ao que está por trás, o coração. Não o coração no sentido emocional e poético do romantismo moderno, mas no sentido bíblico, o centro da vontade, da identidade, da adoração. O coração é a sede dos nossos amores verdadeiros. E o que amamos, cedo ou tarde, se transforma em palavras. Isso significa que nossas palavras não são neutras, elas são sintomas. Quando dizemos coisas duras, raivosas, orgulhosas, invejosas, elas não são resultado apenas do ambiente ou da pressão externa. Elas revelam o que já estava lá dentro. O trânsito não nos faz impacientes, ele apenas expõe nossa pressa egoísta. Um comentário maldoso de alguém não nos faz vingativos, apenas ativa o orgulho já presente. As palavras são como um espelho quebrado, refletem nossa alma com cortes, fragmentos e distorções. É por isso que tentar controlar a língua sem tratar o coração é como enxugar o chão com a torneira aberta. Técnicas de comunicação são úteis, mas são apenas paliativos quando o problema é espiritual. A língua é apenas o canal, o conteúdo vem de dentro. Tiago compara a língua a uma pequena fagulha capaz de incendiar uma floresta inteira. Mas o fogo que a alimenta, ele diz, vem do inferno. Tiago 3,6. É uma metáfora forte e necessária. Porque as palavras não são apenas sons, elas têm carga moral, direção espiritual e impacto eterno. Nesse sentido, toda fala é uma questão de senhorio. Ou falamos sob o domínio de Cristo, ou falamos sob a influência do inimigo. Não há neutralidade. O tom da nossa fala revela a quem pertencemos. E aqui está o ponto mais delicado. Muitos cristãos falam como se não conhecessem o Evangelho. Defendem a fé com ira, corrigem com dureza, convivem com frieza. Falam da graça, mas não falam com graça. A boca anuncia uma teologia, mas vive outra. Jesus vai além. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12:36. Isso inclui as palavras ditas no trânsito, na cozinha, no grupo de mensagens, nos corredores da igreja, no quarto escuro da internet. Se isso não nos desperta temor, é porque não levamos a linguagem a sério. Mas deveríamos. Porque se Deus é o autor da fala, então não há frase que escape ao seu crivo. Diante disso, a única resposta possível é humildade. A linguagem nos foi dada como instrumento de adoração e amor, mas temos usado como instrumento de domínio e defesa. Precisamos de mais do que filtros. Precisamos de um transplante, um novo coração que produza novas palavras, um coração moldado pelo Evangelho, não apenas em conteúdo, mas em tom, ritmo
compaixão. Porque toda palavra é uma janela, e quem escuta vê o que habita o nosso coração. Mentir é mais fácil do que parece. Não é preciso inventar histórias elaboradas ou arquitetar enganos sofisticados. Basta omitir um detalhe, ajustar um tom, recalibrar a ênfase. Uma verdade parcial já é uma mentira inteira. E a fala humana, desde a queda, se tornou perita nessa arte sombria. Dizer sem dizer, falar sem revelar, encobrir dizendo demais ou dizendo de menos. Mentimos, muitas vezes, não por malícia premeditada, mas por instinto de sobrevivência emocional. Para evitar conflitos, para preservar uma imagem, para conquistar simpatia ou esconder falhas. Mentimos com palavras suaves, com sorrisos educados, com silêncios estratégicos. E aprendemos a chamar isso de bom senso, diplomacia, prudência. Mas Deus chama pelo nome engano. A serpente foi a primeira a fazer isso. Não gritou, não impôs, apenas sugeriu: é certo que não morrereis. Gênesis 3:4. A frase parece pequena, mas contém em si a negação do caráter de Deus, a distorção da realidade e a semente da rebelião. Desde então, toda mentira carrega essa mesma estrutura, uma meia-verdade, uma intenção oculta, uma sedução disfarçada de sabedoria. Há mentiras de todos os tamanhos e tipos. Há as que nos convencem de que somos vítimas e merecemos mais, as que projetam nos outros a culpa que nos pertence, as que constroem uma narrativa de autenticidade para esconder arrogância, as que lisonjeiam para manipular, as que criticam em nome da sinceridade, mas carregam veneno. Cada uma, à sua maneira, quebra o vínculo com a verdade e, por consequência, com Deus, que é a própria verdade. E não mentimos apenas aos outros. Muitas vezes mentimos a nós mesmos. Criamos versões editadas de nossa história. Justificamos nossas reações. Encobrimos nossos desejos reais com argumentos morais. Preferimos a ilusão confortável à verdade desconcertante. E quanto mais nos ouvimos, mais acreditamos, até que a mentira se torna o novo normal. O problema da mentira não é apenas ético, é espiritual. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira e que, quando mente, fala a sua própria língua. João 8,44. Toda vez que distorcemos a verdade, ainda que sutilmente, estamos falando em um idioma que não nasceu no céu. Pode ser polido, bem articulado, espiritualmente disfarçado, mas carrega o sotaque da queda. Mentiras destroem mais do que reputações, destroem confiança. E sem confiança não há relacionamento que sobreviva. A mentira cria um ambiente de suspeita, de controle, de autodefesa constante. Ninguém se entrega onde não sabe se será traído. Ninguém ama onde precisa desconfiar. E a consequência é sempre a mesma: isolamento. A restauração começa com a verdade. Não apenas dita, mas vivida. A verdade liberta porque revela. Porque não precisa se esconder, não precisa controlar, não precisa manipular. A verdade descansa em Deus e não se apressa em provar nada. Ela caminha com firmeza, ainda que doa, porque sabe que o Deus da verdade é também o Deus da graça. Porque toda mentira, por mais sutil, é uma negação de que Cristo basta. Mas a verdade é sempre o idioma do reino. Quando Deus pergunta a Adão se ele comeu do fruto proibido, a resposta não é uma confissão, é uma acusação. A mulher que tu me deste, Gênesis 3:12. A frase é curta, mas seu impacto é profundo. Adão, em um único movimento verbal, transfere a culpa para Eva e insinua que, no fim das contas, a responsabilidade é de Deus. A queda não foi só do homem, foi da honestidade, da maturidade, da integridade da linguagem. E essa queda ecoa até hoje, todas as vezes que nossas palavras apontam o dedo ao invés de abrirem o peito.
Transferir responsabilidade é o reflexo mais comum do coração caído. Está tão entranhado em nós que fazemos isso quase sem perceber. Reagimos mal e culpamos o tom do outro. Ficamos impacientes e culpamos o trânsito. Explodimos com os filhos e culpamos o estresse do trabalho. Evitamos decisões e culpamos o passado. Repetimos padrões destrutivos e culpamos os traumas. A fala, pós-queda, está repleta de explicações que servem mais para nos proteger da verdade do que para lidar com ela. Mas transferir responsabilidade é mais do que evitar culpa. É preservar a ilusão de controle. Quando culpamos o outro, mantemos a narrativa de que somos essencialmente bons, apenas provocados por circunstâncias injustas. Uma teologia de conveniência, onde o mal sempre mora fora de nós. E aos poucos, essa narrativa molda nossa identidade. Deixamos de ser responsáveis e passamos a ser apenas reativos. Deixamos de ser agentes e nos tornamos vítimas da vida, das pessoas, até de Deus. Eva também responde a Deus com uma transferência. A serpente me enganou. Verso 13. E de novo a estrutura se repete. Ninguém assume, ninguém se expõe, ninguém quebra o ciclo. Mas o mais trágico é que, ao acusar, os dois se distanciam. A linguagem, que poderia ser o caminho da reconciliação, se torna um instrumento de separação. E esse é o destino de toda a fala que nega a responsabilidade. Ela rompe vínculos. Não há intimidade possível onde há apenas defesa. Acusar o outro é sempre mais fácil do que se olhar no espelho. Por isso, a fala acusatória é tão frequente nas relações humanas, especialmente nas mais próximas. Marido e esposa que se culpam mutuamente, pais que responsabilizam os filhos por sua impaciência, irmãos em Cristo que preferem expor o erro do outro a admitir o próprio orgulho, igrejas divididas por ressentimento mal resolvidos, sempre com justificativas prontas. A fala sem arrependimento não cura, apenas aprofunda as feridas. Mas há algo ainda mais sutil e devastador. Quando acusamos pessoas, muitas vezes estamos indiretamente acusando a Deus. Quando dizemos, se eu tivesse tido outra família, se minha vida fosse diferente, se Deus tivesse me dado outra oportunidade, estamos, como Adão, transferindo a culpa última ao Criador. E isso é mais do que covardia, é idolatria do eu. É a crença de que, se tudo dependesse só de nós, as coisas estariam certas. A cura começa quando a fala volta a ser humilde, quando trocamos a acusação pela confissão, quando deixamos de defender nossa imagem e começamos a buscar transformação. Quando dizemos, fui eu, é minha culpa, perdoe-me. A graça não habita corações blindados. Ela desce no solo da verdade exposta e ali reconstrói. Porque a fala que acusa separa, mas a fala que assume responsabilidade abre caminho para a reconciliação. E é nesse caminho que a graça espera. Existe um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o cansaço de viver cercado por palavras que não sustentam, não curam, não transformam. Palavras demais, palavras o tempo todo. Palavras jogadas ao vento como folhas secas num outono interminável. Palavras que ocupam espaço, mas não carregam substância. Palavras que, em vez de alimentar, saturam. Vivemos na era da verborragia. Jamais se falou tanto, se escreveu tanto, se postou tanto. A avalanche de conteúdo, opiniões, conselhos, slogans e declarações nos atinge diariamente. Mas, paradoxalmente, tem nos tornado mais surdos. Quando tudo vira fala, nada mais se escuta. A abundância de palavras esvazia seu peso. Como disse Salomão, no muito falar não falta transgressão. Provérbios 10, 19. Em outro lugar, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5, 2. Esse não é um apelo ao silêncio absoluto, mas ao silêncio reverente. Há um tipo de fala que apenas repete ruídos. São as frases vazias de propósito, as promessas que não se cumprem, os elogios que soam forçados,
os discursos que encantam, mas não edificam. São as palavras ditas por obrigação, por protocolo, por medo de ficar em silêncio. O coração, nesse tipo de linguagem, já não está presente. O som existe, mas a presença foi embora. Esse fenômeno não está só fora das igrejas, está dentro delas. Mensagens que falam muito, mas dizem pouco. Orações longas que repetem fórmulas sem alma. Conversas fraternas que escondem frieza por trás de expressões piedosas. Até mesmo a leitura bíblica pode ser reduzida a um exercício de repetição sem absorção. Quando a palavra se torna apenas ruído religioso, perdemos o acesso ao sagrado. E o resultado é um tipo de cansaço existencial. As pessoas começam a desconfiar da linguagem. Os filhos já não escutam os pais porque ouviram conselhos demais sem ver mudança. Os cônjuges deixam de conversar porque as palavras perderam credibilidade. A comunidade deixa de confessar porque as palavras se tornaram formais, desprovidas de carne. E Deus, embora nunca minta, é confundido com todas as vozes humanas que prometeram o que não cumpriram. Mas o problema não está apenas no excesso, está também na distração. Falamos enquanto olhamos para a tela, respondemos antes de ouvir, ouvimos para retrucar, não para entender. A fala vazia é também a fala apressada. Ela quer resolver rápido, encerrar logo, escapar do incômodo, e com isso perdemos a arte da presença. Falar bem exige estar inteiro. Mas quem consegue estar inteiro hoje? O Evangelho nos oferece uma saída. Jesus é chamado de o Verbo, a palavra encarnada, João 14. Nele não há fala oca. Cada frase tem peso, cada silêncio tem sentido. Ele não desperdiça palavras. E quando fala, fala com autoridade, verdade, graça e vida. Segui-lo é também aprender a falar como ele falou, com profundidade, com propósito, com presença. Redimir nossa linguagem não é multiplicar palavras espirituais, é recuperar sua essência. É preferir o silêncio honesto à fala decorada. É dizer menos, mas dizer melhor. É reaprender a ouvir antes de responder. É fazer das palavras uma oferta, não uma obrigação. Porque as palavras vazias cansam. Mas uma palavra cheia de verdade pode reacender o espírito. Há uma diferença notável entre a voz que usamos diante dos outros e a que usamos entre quatro paredes. Em público, nossa fala costuma ser medida, gentil, até inspiradora. Em casa, porém, ela pode ser ríspida, impaciente, desconexa. Essa dissonância não é apenas comum. Ela é um dos traços mais reveladores da espiritualidade superficial. Porque nada denuncia mais o estado real do nosso coração do que a forma como falamos quando ninguém está olhando. Jesus alertou sobre isso com severidade. Ele disse: quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Mateus 6,5. A crítica não era contra a oração pública em si, mas contra o uso da fala espiritual como performance. Porque há uma tentação sutil em parecer íntegro com palavras diante de plateias, mesmo que a alma esteja seca no íntimo. Palavras podem enganar, aparências também. Essa duplicidade verbal gera uma espiritualidade partida. O pai que ora com eloquência no culto, mas que grita em casa. A mãe que ensina versículos aos filhos, mas que usa a linguagem para humilhar o marido. O jovem que compartilha reflexões devocionais nas redes, mas zomba de colegas nas conversas. Não se trata de hipocrisia intencional, necessariamente. Mas muitas vezes é só um coração ainda não convertido nas áreas ocultas da fala. Mas Deus não é impressionado pela performance da linguagem. Ele não vê como o homem vê. Ele ouve a fala pública
mas escuta também o sussurro impaciente. O comentário sarcástico, o desabafo cheio de amargura. O Deus que habita o secreto julga também as palavras que usamos quando achamos que elas são descartáveis. Para ele, não existem conversas sem importância. Cada fala é uma expressão de quem somos e de quem adoramos. Essa dualidade da fala gera não apenas um descompasso espiritual, mas também um desgaste relacional. As pessoas que mais nos ouvem são as que mais sofrem quando nossa linguagem se torna dissonante. Um filho que cresce vendo um pai respeitado na igreja, mas que é rude em casa, aprende cedo a desconfiar da fé. Um cônjuge que escuta palavras doces em público e palavras frias no privado, aprende a proteger o coração com silêncio. Aos poucos, os lares vão se tornando campos minados, cheios de palavras ditas e outras engolidas, todas armazenadas como munição emocional. A solução não é apenas falar mais bonito, é buscar integridade. A fala íntegra não é perfeita, mas é coerente. Ela nasce do mesmo lugar, seja diante de muitos ou de poucos. Ela não se transforma em função da plateia. Ela é como um rio de uma única nascente. Flui igual, com verdade, com graça. E essa integridade só é possível quando há um só Senhor sobre todos os ambientes da nossa vida, o público e o privado. Cristo nunca foi diferente em ambientes distintos. O mesmo tom com que falava ao povo era o tom com que chamava seus discípulos. A mesma autoridade com que confrontava os fariseus era a doçura com que recebia os pequenos. Ele não adaptava seu discurso para agradar. E é exatamente esse modelo que nos convida a alinhar o coração à boca e a boca ao Evangelho. Porque a fala que se adapta à plateia revela um coração fragmentado. Mas a fala que nasce da verdade é a mesma, onde quer que seja ouvida. Nem sempre levantamos a voz para ferir. Às vezes, tudo o que é preciso é uma palavra mal colocada. Não era bem isso. Você sempre faz isso. Tanto faz. Palavras não precisam ser gritadas para incendiar. Tiago é claro. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Tiago 3,5. Uma única frase pode colocar em chamas anos de convivência, rasgar vínculos que levaram décadas para se firmar, abrir feridas que palavras não conseguem depois fechar. A linguagem humana, desde a queda, se tornou uma arena constante de conflito. Mas esse conflito nem sempre é aberto. Ele pode ser passivo, sutil, gotejante. Como o provérbio que compara uma mulher rixosa ao gotejar constante de uma goteira. Provérbios 27,15. Há formas de falar que não gritam, mas corroem. Comentários irônicos, piadas que ferem, silêncios estratégicos, interrupções constantes, comparações repetidas. Tudo isso compõe o vocabulário da guerra relacional. E, no entanto, as palavras também têm o poder inverso. Elas podem ser armas de paz. A resposta branda desvia o furor. Provérbios 15,1. Às vezes, o que desarma uma briga não é a razão, mas o tom. A paz não entra no ambiente com argumentos, mas com humildade. Falar com brandura é mais do que um truque relacional. É uma postura espiritual. É reconhecer que o outro não é um inimigo a ser vencido, mas uma alma a ser acolhida. A escolha entre guerra e paz, portanto, passa pela boca. Cada conversa carrega o potencial de incendiar ou de regar. A boca pode ser uma lança ou uma ponte. E esse poder é cotidiano. Está nos cafés da manhã apressados, nas mensagens de texto trocadas às pressas, nas conversas noturnas depois de um dia exausto. O problema é que não percebemos o campo de batalha que nossas casas, igrejas e ambientes de trabalho se tornam, até que uma palavra errada acerte em cheio. Parte
do desafio está em reconhecer que não somos neutros. Quando falamos, trazemos bagagens, mágoas não resolvidas, frustrações acumuladas, expectativas silenciosas. Tudo isso colore o que dizemos e como dizemos. Por isso, buscar a paz na fala não é apenas moderar o tom, é tratar o coração. Não há fala pacificadora sem um espírito pacificador, e não há espírito pacificador fora da presença de Cristo. Jesus, mesmo sendo alvo de acusações falsas, não revidou com palavras duras. Quando perseguido, permaneceu em silêncio. Quando falou, foi para curar, ensinar, perdoar. Sua fala era firme, mas nunca ferina, clara, mas nunca cruel. Ele tinha autoridade, mas nunca fez dela uma arma contra os frágeis. O príncipe da paz não apenas trouxe uma nova mensagem, ele modelou uma nova forma de falar. Nós, discípulos dele, somos chamados a fazer o mesmo, a falar como quem já foi perdoado, como quem já foi compreendido no pior dia, como quem já teve a alma desarmada pelo amor. A fala cristã não pode ser neutra, nem violenta. Ela deve ser curadora. Isso não é fraqueza, é coragem. Porque manter o tom baixo quando o sangue sobe exige mais força do que gritar. E oferecer uma palavra de graça quando o orgulho pede revanche é um ato de guerra contra o velho eu. Porque toda palavra é uma escolha. Ou reforçamos o conflito ou abrimos caminho para a paz. E o Evangelho nos ensina a escolher a paz. Uma frase de cada vez. O Evangelho não é apenas uma mensagem que se escuta. É uma linguagem que se aprende. Ele não apenas muda o conteúdo do que dizemos, mas transforma a forma, o tom, o tempo e a intenção com que dizemos tudo. Ele não nos ensina apenas novas palavras, mas um novo jeito de existir na linguagem. Porque, no fundo, o Evangelho é a notícia de que a palavra eterna desceu, se fez carne, habitou entre nós e falou conosco em nossa própria língua. João escreve: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 14. O termo verbo ou palavra é carregado de significado. Não é uma metáfora qualquer. É a revelação de que Jesus é a expressão perfeita de Deus, não apenas em atos, mas em fala. Ele é a linguagem viva de Deus, o discurso encarnado do reino. Cada gesto, cada frase, cada silêncio de Jesus comunica a verdade e a graça com uma precisão que nenhum outro ser humano jamais alcançou. E o mais surpreendente, essa palavra não veio nos acusar, mas nos resgatar. Jesus não desceu para repetir o diagnóstico da nossa falência. Ele veio para anunciar perdão. Sua fala, diferente da nossa, não nasceu de defesa ou vaidade. Nasceu do amor eterno. E esse amor redime a nossa fala, porque redime nosso coração. Em Cristo, somos libertos da necessidade de controlar pela palavra, de manipular com discurso, de nos defender com argumentos. Somos livres para falar com verdade, com doçura, com clareza, sem medo de sermos expostos, porque já fomos acolhidos. O Evangelho nos chama a um novo vocabulário, o da graça. Paulo escreve: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Essa não é uma sugestão comportamental, é uma convocação para alinhar a fala ao novo coração que recebemos. O cristão é alguém cuja boca foi resgatada da lógica da serpente. E agora, suas palavras podem ser instrumentos da reconciliação que um dia ele mesmo experimentou. Mas isso exige prática. Redimir a fala é um processo.
Envolve frear o ímpeto de responder, aprender a ouvir com o coração, reaprender a nomear as coisas com o vocabulário do reino. Significa abandonar palavras que controlam e abraçar palavras que curam. Substituir a acusação pela confissão, o orgulho pelo perdão, a frieza pela presença. Significa também aprender o valor do silêncio. O Evangelho não nos obriga a preencher todo o espaço com sons. Jesus muitas vezes preferiu o silêncio à réplica. Ele sabia que há palavras que curam e há palavras que matam, e que, às vezes, o que cura é simplesmente calar, ouvir, estar. A redenção da fala é, em última instância, a prova de que a graça alcançou também nossos lábios. Porque não há como crer no Evangelho e continuar falando como se nada tivesse mudado. A língua redimida é um dos frutos mais visíveis de um coração regenerado. Porque a cruz não apenas nos deu uma nova vida, ela nos deu uma nova voz. E essa voz deve soar como boa notícia todos os dias. A história da linguagem na Bíblia tem 2 episódios-chave que funcionam como espelhos invertidos: Babel e Pentecostes. Em Babel, o ser humano, tomado por orgulho coletivo, tenta alcançar os céus com uma torre, feita por suas próprias mãos, e é confundido em sua fala. Em Pentecostes, homens comuns, reunidos em oração, recebem do céu o dom de falar, e são compreendidos por todos. Em um, Deus desce para dispersar, no outro, Deus desce para unir. E em ambos, o instrumento é a linguagem. Babel mostra o que acontece quando a fala humana é usada para exaltar o ego. Façamos para nós um nome. Gênesis 11, 4. A linguagem ali já não serve para glorificar a Deus, mas para consolidar o poder humano. É a fala que constrói impérios, que uniformiza vozes, que silencia a diferença em nome da ambição. A consequência é confusão, dispersão, ruído. Cada um fala, mas ninguém entende. É o colapso da comunicação como projeto divino. Pentecostes, em Atos 2, inverte essa lógica. O Espírito Santo desce e os discípulos começam a falar em outras línguas. E o mais impressionante, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atos 2,6. O milagre não está apenas em falar línguas diferentes, mas em ser compreendido. Onde Babel confundiu, Pentecostes clarificou. Onde a linguagem era instrumento de vaidade, agora se torna veículo de proclamação. A mesma ferramenta que gerava dispersão agora promove unidade. Esse paralelo não é acidental. Ele mostra que a fala redimida não vem do esforço humano, mas do sopro divino. A nova linguagem não nasce da técnica, mas do Espírito. Quando o Espírito de Deus habita em nós, ele não apenas transforma nosso interior, ele transforma a nossa voz, ele faz com que nossas palavras deixem de ser ruído para se tornarem sinal. Em vez de nos exaltar, começamos a exaltar a Cristo. Em vez de esconder, começamos a confessar. Em vez de dividir, começamos a reconciliar. A comunidade cristã nasce ali, em Pentecostes, com palavras. Não com estatutos ou estruturas, mas com vozes. A igreja não é formada por regras, mas por proclamações. O Evangelho se espalha porque é falado. E o falar do Espírito é profundamente diferente do falar do mundo. Não busca dominar, mas servir. Não precisa manipular porque confia. Não precisa se impor porque ama. É por isso que Paulo, ao descrever a vida no Espírito, fala sobre os frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Todos esses frutos são, em algum nível, expressos na linguagem. Falar com amor, com mansidão, com domínio próprio, isso não é possível sem o Espírito.
E onde o Espírito habita, a linguagem se torna sinal visível de uma transformação invisível. O Espírito também nos ensina a ouvir, porque falar bem no reino começa por escutar. Escutar a Deus, escutar o próximo, escutar o que há por trás do que foi dito. O espírito da sabedoria não só para responder, não é? Mas para esperar, para calar quando é necessário, para discernir entre o que precisa ser dito e o que pode ser oferecido apenas com presença. Porque onde o Espírito governa, a fala humana não é mais ruído de Babel, é o eco de Pentecostes. Uma linguagem que une, cura e proclama que Cristo vive. Seguir Jesus não é apenas aprender a crer como ele cria, é também aprender a falar como ele falava. Discipulado em sua forma mais prática é imitação, e isso inclui imitar a linguagem de Cristo. Mas aqui não falamos apenas de palavras corretas ou frases piedosas, falamos de um modo de falar moldado pelo caráter, pela sabedoria, pela compaixão e pela verdade. Porque Jesus não apenas falava bem, ele falava como quem via o coração. Os evangelhos nos revelam um Cristo cuja fala era inconfundível. Ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Marcos 22. Sua autoridade não vinha do volume, mas da integridade. Suas palavras eram afiadas como espada, mas nunca sem causa. Ele podia chamar Pedro de Satanás e logo depois restaurá-lo com uma pergunta. Ele podia calar os fariseus com uma resposta e na mesma página dizer: vem e segue-me, a um cobrador de impostos. A fala de Jesus era profundamente humana e absolutamente divina. Jesus também sabia o peso do silêncio. Diante de Pilatos, quando pressionado, ele não respondeu. Diante dos acusadores, preferiu o silêncio à autodefesa. Não por covardia, mas por sabedoria. O discipulado da língua, então, começa por entender que nem toda verdade precisa ser dita a qualquer hora, de qualquer jeito. A maturidade espiritual não está em falar sempre, mas em saber quando, como e por que falar. Aprender a falar como Cristo é submeter nossa língua ao mesmo senhorio que rege nossos passos. É transformar a fala em instrumento de missão, consolo, confronto amoroso, encorajamento paciente. É abandonar o hábito da reação automática, da resposta defensiva, do argumento como arma. É entender que toda a fala tem uma consequência e que palavras soltas podem contaminar uma alma, assim como palavras certas podem abrir uma janela para a eternidade. Discipular a língua também significa reeducar a escuta. Jesus escutava com atenção. Seus diálogos revelam mais do que respostas prontas. Revelam interesse genuíno. Ele não cortava perguntas, não ridicularizava dúvidas, não evitava os complicados. Sua fala era moldada por empatia e por isso era irresistível. Quem aprende com ele aprende a ouvir antes de falar, a escutar o coração por trás da fala alheia, a deixar que o outro termine, a considerar que há dor onde há ruído. Além disso, a fala de Cristo era sempre alicerçada na verdade. Ele nunca usou palavra para manipular, iludir ou dourar a realidade. Mesmo quando doía, ele dizia o que precisava ser dito, mas o fazia com mansidão, como quem oferece remédio, não como quem dispara acusações. A verdade de Cristo é sempre um chamado, não uma sentença. E aprender essa verdade é aprender a usar as palavras como pontes, não como paredes. Esse discipulado da língua é um caminho de prática diária. Começa nas pequenas conversas, nos tons baixos, nos textos rápidos, nas reuniões tensas, nas respostas impacientes. É nesse chão comum que treinamos a fala redimida. E não andamos sozinhos. O mesmo Espírito que nos deu uma nova vida nos ensina, aos poucos, a usar essa vida em cada frase. Porque
Ser discípulo de Jesus é também aprender a falar como ele falava, com verdade, graça e uma voz que sempre chamava para mais perto. Há palavras que rompem e há palavras que refazem. Poucas coisas têm o poder de reconstruir laços quebrados, como a fala humilde de quem confessa, perdoa e se reconcilia. E, no entanto, essas são talvez as palavras mais difíceis de pronunciar. É mais fácil argumentar do que admitir, mais fácil silenciar do que perdoar, mais fácil seguir em frente do que voltar atrás. Mas o Evangelho nos mostra outro caminho, um caminho estreito, sim, mas que conduz à restauração verdadeira. A confissão é o ponto de partida, não como formalidade religiosa, mas como gesto de honestidade radical. Confessar é admitir sem máscaras, sem desculpas, sem rodeios. É dar nome ao erro, não para ser punido, mas para ser liberto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. O perdão não começa em Deus porque Ele precise da nossa confissão, mas porque nós precisamos dela. Confessar nos tira da fantasia de autossuficiência e nos recoloca na verdade, onde a graça opera. Mas a confissão não é apenas vertical. Jesus ensina que antes de apresentar nossa oferta no altar, devemos ir ao irmão contra quem pecamos. Mateus 5, 23 e 24. Isso significa que a espiritualidade madura envolve reconciliação concreta. Não basta pedir perdão a Deus, é preciso buscar a reconciliação com quem ferimos. Isso exige coragem, exige reconhecer que nossas palavras não foram neutras, que nossas omissões custaram caro, que nossos silêncios falaram alto. Confessar ao outro é uma forma profunda de humildade e também um ato de fé. Fé de que o amor é mais forte do que a mágoa. O perdão, por sua vez, é uma decisão que vai além do sentimento. Perdoar não é esquecer, nem minimizar, nem fingir que nada aconteceu. É encarar o mal de frente e, mesmo assim, escolher não cobrar a dívida. É abrir mão do direito de revidar. É libertar o outro e a si mesmo do cárcere do rancor. Mas ninguém faz isso naturalmente. O perdão é um milagre que acontece quando olhamos para a cruz e vemos que fomos perdoados primeiro, que nossa dívida foi cancelada com sangue, que antes de qualquer acerto humano, Deus já se inclinou em misericórdia. E onde há confissão sincera e perdão verdadeiro, pode haver reconciliação. As palavras que restauram não são mágicas. Elas não anulam o passado, mas criam espaço para um futuro diferente. A igreja, nesse sentido, é chamada a ser uma comunidade de fala redentora. Um lugar onde pedir perdão não é fraqueza, mas maturidade. Onde perdoar não é exceção, mas marca do discipulado. Onde falar a verdade em amor é prática cotidiana e não apenas discurso ideal. Porque a comunhão real só é possível onde há gente disposta a conversar com o coração aberto, mesmo quando dói. Porque a fala que confessa, perdoa e se reconcilia não apenas conserta relações, ela revela o reino de Deus entre nós. Em um mundo onde todos querem falar, ouvir se torna um ato revolucionário. Escutar de verdade é mais do que esperar a sua vez de falar. É mais do que manter silêncio. Escutar é abrir espaço dentro de si para o outro existir. É colocar o próprio ego em pausa para que a dor, a dúvida, a alegria ou o desabafo do outro tenha lugar. E isso, na espiritualidade cristã, não é um detalhe comportamental. É uma forma concreta de amar. Tiago nos instrui: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1,19. A ordem é clara, mas difícil. Porque ouvir exige tempo, exige paciência e, acima de tudo, exige humildade. A escuta profunda é uma disciplina espiritual porque nos convida a sair do centro. Enquanto falamos, mantemos o controle. Enquanto ouvimos, nos abrimos ao imprevisto. E esse deslocamento do eu é exatamente o que o amor requer. Cristo, em seus encontros, era um mestre da escuta.
não apenas porque ouvia palavras, mas porque lia o coração por trás delas. Com a mulher samaritana, ele permitiu que ela falasse de sua sede antes de revelar a fonte de água viva. Com os discípulos no caminho de Emaús, deixou que expressassem suas frustrações antes de abrir as Escrituras. Com o cego Bartimeu, fez uma pergunta que parecia óbvia: o que você quer que eu lhe faça? Não porque não soubesse, mas porque queria que aquele homem fosse ouvido. Esse modelo nos ensina que escutar é um ministério. Há dores que não precisam de conselhos, apenas de presença. Há lutos que não se resolvem com versículos rápidos, mas com o dom de alguém que permanece em silêncio ao lado. Há confissões que só se tornam possíveis porque alguém foi seguro o bastante para não interromper. Ouvir é criar esse espaço sagrado onde o outro pode se revelar sem medo de ser corrigido antes de ser compreendido. Mas escutar também revela a verdade sobre nós. Muitas vezes interrompemos porque nos sentimos ameaçados. Corrigimos cedo demais porque precisamos mostrar que estamos certos. Damos respostas rápidas porque não suportamos o desconforto da dúvida alheia. Nosso silêncio, quando existe, é mais tenso do que receptivo. A escuta verdadeira, portanto, não é natural. Ela precisa ser aprendida, cultivada, sustentada pela graça. Escutar é também um ato de fé. É crer que o Espírito pode falar no tempo do outro, que a transformação não depende do nosso discurso imediato, que o silêncio pode ser tão eloquente quanto uma pregação. Escutar é confiar que, enquanto ouvimos, Deus age. Porque amar no reino de Deus começa muitas vezes por calar e abrir os ouvidos como quem abre os braços. No fim das contas, tudo será silenciado, exceto a voz de Deus. Toda fala humana, com sua beleza, falhas, ruídos e acertos, terá de calar diante da palavra final que procede do trono. Haverá um dia em que nenhuma justificativa será oferecida, nenhum argumento sustentado, nenhuma acusação rebatida. Porque naquele dia apenas uma voz será ouvida e ela não tremerá. João, em sua visão apocalíptica, descreve: da sua boca saiu uma espada afiada. Apocalipse 19, 15. A imagem é forte, simbólica e aponta para o poder absoluto da palavra de Cristo. A espada que sai da sua boca não é literal, é o sinal de que ele governa pelo verbo. Sua fala não apenas comunica, ela cumpre, executa, determina. Não há distância entre o que ele diz e o que acontece. Quando ele fala, é. Essa fala escatológica não é nova. É o mesmo verbo que criou o mundo no Gênesis, haja luz. A mesma voz que chamou Lázaro para fora da tumba. A mesma que disse ao mar: aquieta-te. A voz de Deus não se acumula em promessas vazias, ela realiza. E no fim de tudo, será essa voz que julgará, restaurará e instaurará o novo céu e a nova terra. Todo discurso humano terá de se dobrar diante dela. Para quem vive hoje em meio ao barulho de ideologias, opiniões, julgamentos, promessas políticas, diagnósticos ansiosos, essa esperança é vital. A última palavra não será do mercado, do medo, do ódio ou da morte. Será de Cristo. E essa palavra é fiel, porque Ele é fiel. E o nome pelo qual é chamado de João é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. Tudo o que precisamos saber sobre o fim está contido nessa certeza. Ele vai falar e tudo será feito de novo. Mas isso não significa que nossas palavras hoje sejam inúteis. Pelo contrário, saber que a última palavra é de Deus nos chama a falar com temor, com reverência, com senso de eternidade. Cada frase dita nesse lado do tempo carrega implicações para o lado de lá. Cada conversa pode ser um eco do reino, um ruído a ser consumido pelo fogo. Saber que o Cordeiro vai falar no fim nos convida a preparar nossa linguagem
já agora. E talvez isso seja o mais profundo consolo para quem viveu ferido pelas palavras dos outros ou pelas próprias. A última palavra sobre a sua vida não será o insulto que você ouviu, nem o silêncio que te congelou. Não será o veredicto dos seus fracassos, nem a narrativa que inventaram a seu respeito. A última palavra virá do Cordeiro, e ela não será apenas justa, será boa, porque virá da boca daquele que um dia silenciou diante de seus acusadores, para que nós pudéssemos falar com o Pai. E então, talvez pela primeira vez, nossas vozes se unirão sem dissonância. Gente de toda a tribo, língua e nação confessando com uma só voz: digno é o Cordeiro. Essa será a nossa fala eterna. Não mais ferindo, não mais explicando, não mais defendendo, apenas adorando. Porque no fim, todas as vozes se calarão e a última palavra, enfim, será a mais verdadeira. E essa palavra é Cristo. Tudo começou com uma palavra: haja e ouve. A existência inteira se inaugurou no som da voz de Deus. Não houve esforço, nem ferramentas, nem batalhas cósmicas. Houve fala, um verbo eterno, pleno, criador, e tudo o que é passou a ser. A criação nasceu da linguagem divina, não como um código técnico, mas como expressão de glória. O mundo foi falado em amor, mas essa mesma palavra que criou também foi rejeitada. A criatura que surgiu do sopro decidiu ouvir outra voz, e a desordem entrou. A queda foi, antes de tudo, um problema de escuta. A humanidade trocou a verdade pela mentira, a voz do Criador pelo sussurro da serpente. E o mundo que nasceu da fala perfeita se tornou refém da linguagem corrompida. Desde então, todas as nossas palavras ecoam essa fratura. Falamos porque fomos feitos para isso, mas falamos mal porque nos perdemos. É nesse cenário que a palavra encarnada se manifesta. O Verbo eterno que estava com Deus e era Deus se fez carne e habitou entre nós. João 14. Cristo é a ponte entre a fala criadora e a fala redentora. Ele não vem apenas como profeta, mas como palavra viva. Sua vida é linguagem, seus gestos, suas lágrimas, seus silêncios, suas frases curtas ou longas. Tudo em Jesus comunica a glória de Deus. Ele é a gramática de Deus em forma humana. E a redenção que ele oferece não se limita à alma, alcança também a fala, porque quem é redimido começa a falar diferente. A linguagem da graça substitui a do medo, a da verdade, a da dissimulação, ao do perdão, a da vingança, a da esperança, a do desespero. A redenção passa pela boca porque começa no coração. E pouco a pouco o cristão se torna alguém que fala como quem já ouviu a voz de Deus e não consegue mais falar do mesmo jeito. Mas a história não termina aqui. A mesma palavra que criou e redimiu voltará e com ela toda a criação será restaurada. João diz que na eternidade não haverá mais maldição. Apocalipse 22, 3. E isso inclui a maldição da linguagem quebrada. Lá, ninguém mais falará para ferir, para esconder, para manipular. Toda a fala será adoração, comunhão, verdade. E talvez, pela primeira vez desde o Éden, ouviremos nossa própria voz como ela deveria ter sido, plena de sentido, livre de culpa, cheia de glória. Nesse dia, a palavra voltará a ser tudo em todos. O silêncio será cheio de sentido e a fala será puro louvor. Não haverá mais dissonância entre o que sentimos e o que dizemos, entre o que ouvimos e o que somos. Tudo será plenamente alinhado à voz de Deus. E não nos cansaremos de dizer:
porque, enfim, cada palavra será um reflexo da eternidade. Porque a história inteira, da criação à redenção, da queda à glória, é uma história contada por uma só voz. E essa voz ainda fala, e um dia falará para sempre. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então. Pois quem pede recebe, quem busca vai achar, e aquele que bate a porta se abrirá. Deus conhece o melhor, a bênção pra nos dar. Se não é o que pedimos, é o que irá nos guiar. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza há poder, na espera há direção. Sua vontade é boa, a melhor solução. O tempo que parece longo pra mente impaciente é o exato momento pra resposta que é crescente. Se a oração não vê resposta, olhe bem com atenção. Deus já pode ter agido fora da contemplação. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza há poder, na espera direção. Sua vontade é boa, a melhor solução. Paulo orou e clamou, o espinho não saiu, mas a graça foi maior. Em sua dor ela surgiu. Que possamos aprender com fé e submissão. A vontade do Senhor é sempre a melhor lição. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então. Sua vontade é boa, a melhor solução. O tempo que parece longo pra mente impaciente é o exato momento pra resposta que é crescente.